Contar. Então, vamos lá, então. Meninas, boa noite, né? Eu sou Renata Quinquim. Eu sou sexóloga. Acabei de concluir a minha formação, mas já tem mais de um ano que eu venho estudando sobre a sexologia à luz da Bíblia, né? E eu vou me apresentar aqui de forma bem rapidinha, porque só para vocês saberem um pouquinho mais sobre quem eu sou. Primeiro, filha amada de um Deus vivo. Isso é algo que eu carrego comigo na minha identidade. É aquilo que verdadeiramente eu sou, né? Sou mulher, depois sou esposa, mãe, e eu costumo dizer que eu sou bem determinada, bem resiliente, eu sou focada naquilo que eu anseio, mas principalmente naquilo que eu acredito que vai fazer o coração de Jesus feliz. Então, a minha vida hoje é buscar agradar ao Senhor naquilo que eu fizer. Como profissão, né, eu estou como, né? Eu sou farmacêutica clínica, tem mais de 15 anos que eu atuo na área de farmácia, em atendimento clínico, empresária, sou coach, master coach pela Febracis, e agora concluí a minha especialização em sexóloga cristã. Eu vou contar para vocês um pouquinho por que eu vim parar nisso, como que o Senhor me trouxe para essa área, e sou escritora também. Eu sou CEO de uma empresa chamada Feminizes. A sexualidade foi uma área que o Senhor me tratou, que o Senhor me curou no meu casamento. E eu senti muito desejo no meu coração de poder levar essa cura, levar aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida para a vida de outras mulheres também. Então, eu desenvolvi um suplemento, junto com um laboratório aqui no Brasil, para aumentar a libido feminina. Só que quando eu desenvolvi o suplemento, algumas mulheres começavam a fazer o tratamento e eram ok, nossa, Renata, melhorou muito, foi isso, foi aquilo, tarará. Para outras já não fazia quase tanto efeito. Eu falei, mas como que pode? Para uma ser tão bom, ser 100% de resultado, para outras não ser quase que nada? Então foi quando eu entendi e o Senhor me chamou para estudar essa área da sexualidade. E eu entendi que o sexo ele não estava somente relacionado ao corpo, mas também existe uma área emocional e a área espiritual por trás. Então, hoje eu entendo e eu trato a sexualidade com essas três vertentes: corpo, alma e espírito. Até tem um curso que está lá no meu Instagram, depois eu vou mostrar para vocês, aonde eu ensino um pouco mais sobre a sexualidade nessas três vertentes, tá? Meninas, vai faltando um pouquinho de fôlego, é porque eu tô e um pouquinho acima do peso, né, Maria? E aí eu vou falando, vai causando um pouquinho de falta de ar. Então, a urgência que nós temos em falar sobre a sexualidade, né? A maioria dos casais, eles nunca tiveram uma educação sexual sadia, ou até mesmo uma educação sexual. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Com quem que você aprendeu sobre sexo? Os homens, 99% deles aprendem sexo com pornografia. São raros os pais que têm coragem de abrir para conversar com o filho sobre esse tema. Né? Tem casas que a palavra sexo nem pode ser dita. Tem casas que a palavra sexo é algo imoral, é como se fosse sujo. Muitas mulheres foram para o casamento sem nem saber o que era sexo, né? Principalmente aquelas que foram criadas mais dentro ali da igreja, muitas foram aprendendo como a vida, aprendendo ali na hora na noite, no dia da noite de núpcias. Outras aprenderam bem antes sobre sexo, não aprenderam, foram vivendo como a vida. Foi algo que foi apresentado como normal, como algo comum, a gente realizar, né, a prática do sexo antes do casamento. Eu mesma, assim, eu só conheço meu marido, só tive relação com meu marido, mas foi antes de casar, né? E nós namoramos 7 anos antes de casar, então para mim era muito comum, era normal ter relacionamento sexual antes do casamento. Eu não tenho a visão que eu tenho hoje. Eu falo que se fosse hoje, meu marido ia sofrer muito. Ele ia ter que esperar.
hoje eu sei as consequências que isso implica. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, assim, que você se perguntasse, se responda para si mesmo. Com quem você aprendeu sobre sexo? O que você viu e o que você ouviu na sua adolescência, na sua pré-infância aí, né? Na infância, na sua pré-adolescência, como que o sexo foi apresentado para você, né? A maioria aprendeu na rua, com improviso, com pornografia, com masturbação, né? Muitas mulheres foram assistindo filmes, e hoje ainda assim é um tabu muito grande a gente falar sobre isso, né? Eu, antes de entrar nessa especialização, eu nunca pensei que fosse algo que eu precisasse conversar com os meus filhos desde sempre. Eu achava que essa conversa eu teria só lá, sei lá, quando eu já tivesse com 18 anos. Mas quando eu comecei a estudar, eu percebi a importância que a gente tem de começar a falar isso com eles desde cedo. Por quê? Tem estudos que mostram que a partir dos 6 anos, o sexo já tem sido apresentado para as crianças na escola, na Netflix, no YouTube, de maneira implícita, mas o sexo já está sendo apresentado. E se eu não tiver o conhecimento certo, eles vão aprender da forma errada com as pessoas no mundo, como foi nos ensinado. Então, o quão é importante a gente trazer isso para o contexto da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. E o sexo para o casal, gente, ele é essencial. Nós, mulheres, muitas vezes vemos sexo como um up, um plus no relacionamento, né? Algo assim, uma cerejinha do bolo, mas na verdade não. É um casamento onde que a sexualidade é bem resolvida, brechas são fechadas. O homem tem mais humor, né? O homem fica mais feliz. Gente, pensa num homem feliz, é um homem bem saciado sexualmente. Então, assim, eu sei o que eu vivo hoje no meu casamento depois que essa área foi tratada. E também temos implicações espirituais também, quando falta isso no casamento, e eu vou conversar um pouquinho sobre isso também com vocês, tá? Olha só, isso aqui é o que mais me motivou, porque eu entendi que o meu propósito é trabalhar com famílias, é ajudar casais. Quando eu me deparei com esses dados, falei, Senhor, sopra o meu nome, eu preciso ajudar mulheres, eu preciso ajudar casais nessa área da sexualidade. Chega a aproximadamente 400.000 divórcios no Brasil por ano, segundo o IBGE. Gente, é quase 500 mil de casal se separando por ano. Isso, aqueles que são casados oficialmente se separam. Sem contar aqueles que só moram junto e que decidem se separar. Problemas relacionados ao sexo é a segunda maior causa de divórcio no Brasil, perdendo apenas pela falta de dinheiro. Então, problemas financeiros e falta de sexo no casamento são as duas principais causas de divórcio no Brasil. E isso é muito importante. Então, a gente precisa urgentemente aprender e entender a importância que o sexo tem no casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque muitas vezes a gente vê o sexo como se fosse algo que só fosse para o marido. Nós fomos ensinadas muitas vezes que mulher que gosta de sexo é vagabunda, mulher que gosta de sexo não presta, né? E aqui hoje eu espero que a gente quebre muitos tabus, muitas crenças que foram nos trazidas, e nós passamos a entender que, segundo a palavra de Deus, tudo que eu for falar para vocês aqui hoje à noite não é de mim, é baseado em princípios bíblicos. Eu não vou ficar abrindo a Bíblia para ler com vocês, porque a gente demoraria muito. Mas eu coloquei nos slides cada passagem bíblica, tá? Então, tudo que a gente for conversar aqui hoje é em cima da palavra. Deixa eu respirar aqui. O sexo, segundo a Bíblia, ele foi criado por Deus como um presente para o homem e para a mulher.
para ser vivido dentro do casamento. E quantas vezes o sexo tem sido vivido fora do casamento? Né? Quantas vezes o sexo ele tem sido um sexo mais prazeroso, um sexo mais satisfatório, quando ele acontece fora do casamento? Então, o Senhor, e isso tudo é aquilo que o inimigo tem colocado nas nossas mentes, tem colocado no nosso tempo de hoje que a gente vive. E aí, o sexo, para ser vivido conforme a vontade do Senhor, que é no casamento, entre o casal, não tem acontecido da maneira que era para acontecer. Então, assim, como primeira coisa, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é: quem criou o sexo foi Deus, não foi o diabo. Porque, para mim, como que o sexo foi apresentado? E eu queria perguntar para você também. Como que o sexo foi apresentado para você? Para mim, o sexo foi apresentado como algo sujo, algo que não era bom, algo que sempre associei o sexo com pornografia, com as coisas do mundo, com coisas feias. E eu, na minha busca de santidade, eu achava assim que o sexo era como se fosse uma obrigação minha para com meu marido. Eu não via o sexo como um presente de Deus. E na Bíblia fala, lá em Gênesis 1:28, né? Deus os abençoou. Tenham filhos, que sejam muitos. Espalhe-se por toda a terra. Assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do céu e por todo ser vivo que se move sobre a terra. Aqui tem duas coisas que eu quero trazer para vocês. Vocês concordam que eu poderia muito bem multiplicar ou ter os meus filhos a partir de um beijo? Poderia ser através de um beijo, não poderia? Mas Deus escolheu ser através do sexo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E eu acredito num Deus perfeito, que faz tudo de forma perfeita. E vocês acreditam que quem criou o pênis e a vagina não foi o Criador? Algo que se encaixasse perfeitamente? Nós, mulheres, ainda, eu falo que o Senhor teve misericórdia e o Senhor colocou o clítoris para nós, nos deu clítoris. Porque o clítoris, ele não tem nenhuma outra função no corpo da mulher a não ser dar prazer. Nós temos várias partes do nosso corpo que exerce uma, duas, três funções. Mas o clítoris na mulher não. O clítoris é somente para dar prazer. E aí eu costumo dizer assim, né? Deus foi tão misericordioso que a mulher já tem que lavar, passar, cozinhar, trabalhar tanto, tem a dor do parto. E ele falou, não, eu vou colocar eu vou dar um presentinho para elas aqui. Porque o homem, ele consegue ter só apenas um orgasmo em cada relação. Nós, mulheres, temos o privilégio de poder ter 2 ou mais orgasmos numa relação. Só que, infelizmente, dentro do casamento, muitas mulheres não têm conseguido ter nem um sequer orgasmo. Por causa de crenças, por causa de traumas, por causa de desequilíbrio no corpo. Não tem conseguido desfrutar de uma sexualidade que foi o Senhor que criou, que foi o Senhor que deu de presente. Né? Assumam um comando e sejam responsáveis. Aqui eu trago um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, tem muitas mulheres que acabam se masturbando para conseguir alcançar esse prazer que, às vezes, ela não consegue alcançar com o marido. Mulheres, não só os homens, mas mulheres também, a pornografia. Então, a partir do momento que eu dou liberdade para o Espírito Santo se mover através da minha vida, eu vou conseguindo ter os seus frutos, né? Que é paz, amor, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, mas também domínio próprio. E isso é muito importante para nós que somos cristãos, que buscamos ter uma vida que agradem ao Senhor. E esse multiplicar aqui eu levei muito a sério, tá, Maria? Porque 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, eu estou grávida da minha 4ª filha.
Eu falei, eu estou cumprindo aquilo que o senhor falou. Éramos 2, agora vamos ser mais 4. Estou cumprindo bem o meu papel. E vocês? Deuteronômio 24:5, ele fala que lá no tempo passado, quando o homem casava, quando o homem se casa, ele está dispensado do serviço militar e das suas responsabilidades públicas por um ano, para ficar em casa e fazer feliz a sua esposa. Olha só, gente, quantas de nós não tivemos nem uma lua de mel de 7 dias? E aqui, quando a Bíblia foi escrita, eles tinham um ano para ficar em casa. Vocês acham que era fazendo o quê? Consertando cadeira, colocando luz, arrumando casa? Não, era para fazer sexo com a sua esposa. O Senhor entendia que isso era tão importante que uma das leis que existia na época, do costume que existia na época, era o homem ficar em casa um ano, conhecendo a esposa, passando a ter uma conexão, uma intimidade, prazer, se relacionando com ela, para depois ele poder estar liberado, para poder ir para as guerras, para ir para as lutas, para exercer o seu cargo na sociedade. Então, assim, o Senhor, ele sempre se preocupou com uma família, e ele vê o sexo como algo fundamental para o casamento. Provérbios 5, 18 e 19. Que os seios da tua esposa te fartem de prazer. Olha como que é o sexo que Deus criou para o casamento. Abençoada seja sua fonte. Alegre-se como a esposa da sua juventude. Graciosa como uma corça. Encantadora como uma gazela. Deixe que os seios dela o satisfaçam sempre. E que o amor dela o embriague em todo o tempo. Gente, isso aqui não é pornografia. Isso aqui é o sexo que Deus criou. Eu costumo dizer que aonde a igreja se calou, o inferno reinou, Satanás reinou. Quando a igreja decidiu não participar da arte, o império tomou conta. Quando a igreja decidiu sair da política, o inferno tomou conta. E quando a igreja decidiu se calar sobre essa área da sexualidade, o inimigo veio e deturpou tudo. Então, olha só, isso que está na Bíblia, gente. Fonte graciosa, alegre-se com a sua esposa. Gazela graciosa. Isso aqui, gente, é o quanto que nós temos que nos deixar bonita, estarmos com a nossa autoestima, o quanto que é importante nós sermos o encanto para os olhos dos nossos maridos. Tem muitas mulheres que se arrumam para sair de casa. Tem muitas mulheres que colocam o seu melhor perfume, a sua melhor roupa, para poder sair. E em casa, estão lá, com o cabelo emaranhado, uma caneta enfiada no cabelo, um short largo, uma camiseta velha. Para quem que tem que ser a sua melhor versão? Para quem você tem dado a sua melhor versão? Para quem você tem usado o seu melhor perfume? Então, graciosa como uma gazela, ele nos orienta aqui, que nós temos que estar, sim, bonitas em casa. Nós temos que estar com a nossa autoestima legal. Algumas mulheres usam tamanho G, colocam um vestido M para poder ir para a igreja, mostrando todas as suas curvas, toda bonitona, chamando a atenção dos outros. E eu quero te dizer que, infelizmente, você está sendo sensual, você está chamando a atenção de quem não era para você chamar. Você deveria estar assim na sua casa para o seu marido. É assim que você... a sensualidade é algo pecaminoso? É algo proibido? Não. A sensualidade, você pode sim ser sensual, mas dentro da sua casa, para o seu esposo. Coloca um shortinho mais curto, coloca uma blusa mais decotada, coloca uma calcinha fio dental, passa um batom, um gloss, arruma o cabelo. Você vai perceber, talvez, né, os homens demoram bastante para poder cair a ficha, mas você vai perceber que ao você mudar esse comportamento dentro da sua casa, o seu marido ele vai começar a perceber você diferente.
E talvez se hoje o seu casamento está frio, está aquele casamento morno, já depois de algum tempo, né, isso acontece dentro de um casamento, você vai perceber a chama se acendendo novamente, né? Então, passa um perfume cheiroso. E isso você pode cobrar dele também. Um problema que eu tinha no meu casamento, algum tempo atrás, era o quê? Eu ia lá toda de camisolinha, bonitinha, escovava os dentes, passava o meu melhor perfume e ia deitar, ia dormir com segundas intenções, né? Meu marido estava de barba, sem fazer, aquela barba fedida que não passava um pós-barba, não escovava os dentes, tinha vezes que nem passava perfume, ele nunca passava. E eu comecei a questionar ele, eu falava, de Carlos, eu uso o meu melhor perfume para você, eu me arrumo, eu penteio o meu cabelo para poder vir dormir. Eu queria muito que você fizesse isso para mim. Nós, mulheres, nós somos muito sensitivas. Só que muitos pudores que a gente traz, né, muitas crenças que a gente traz lá da nossa casa, da nossa forma de viver, a gente não tem esse diálogo para falar isso para eles. E aí ele começou a ver o quanto que o negócio ficava melhor quando ele fazia isso, quando ele passava o perfume, quando ele cuidava da barba e tal. Eu deixava ele, demonstrava para ele o quanto que eu ficava feliz quando ele fazia isso. E as coisas foram mudando, e hoje é algo que é comum. Hoje ele não deita mais, não vai dormir mais sem passar um perfume, sem escovar os dentes, sem usar um enxaguatório. Mas isso foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, muitas vezes, nós mulheres também estamos desinteressadas pelos nossos maridos por falta do diálogo, por falta de deixar eles saberem daquilo que a gente gosta, né? E com relação aqui às carícias orais, né? Deixe que os seios dela te satisfaçam sempre. Gente, a Bíblia fala que o nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo pertence ao nosso marido, assim como o corpo dele pertence a nós. E por quantas vezes nós estamos vivendo no nosso casamento tratando eu sendo eu e o Ed Carlos sendo o Ed Carlos. E a Bíblia fala que não mais. A Bíblia fala que agora nós somos dois em um. Então, eu não preciso ter vergonha do meu corpo. Eu estou na minha 4ª gestação. Então, meu bumbum não é mais como era antes. Os meus peitinhos não eram como há 20 anos atrás mais. Mas isso não importa. Isso não importa. O que importa é o como que eu me sinto. Você entendeu? Então, assim, como que você se sente? Gente, isso é o que menos os homens olham. A gente fica muito preocupada aí com as celulites, com a estria. O homem não tá nem aí para isso, gente. O homem, ele quer você por inteira. Tá? Você cheirosa, você bem cuidada. A periquitinha lá depilada, viu, mulherada? As axilas, pernas depiladinha, né? Cobra isso do seu marido, também tem o marido, parece uma mata atlântica lá. Então, assim, o cuidado com o seu corpo, vamos cuidar do seu corpo. Ajudar o seu marido também a cuidar do corpo dele, né? Então, tudo isso vai fazendo com que o sexo fique mais gostoso, fique um sexo mais prazeroso. A mutualidade e o dever conjugal. Foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Em 1 Coríntios 7, ele fala: o marido deve satisfazer a necessidade da sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo pelo marido. O corpo da esposa não é propriedade exclusiva dela, mas também do marido. E da mesma forma, o corpo do marido não é somente dele, mas também da esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que ambos concordem por certo tempo para orarem. Depois disso, retomem a vida sexual normal. Se não fizerem, estarão dando oportunidade a Satanás para testar vocês e por causa da falta de autocontrole. Gente, olha que forte isso daqui. Esse versículo foi assim um versículo que ele mudou a minha vida. E eu vou dar meu testemunho para vocês aqui agora. Eu era uma mulher completamente assexuada. Eu não gostava de sexo. Sexo para mim era uma obrigação. Por quantas vezes eu fazia sexo e terminava chorando? Parecia que eu estava sendo estrupada. Era horrível.
E o meu marido falava assim, eu não entendo você, Renata. Eu gosto tanto disso e você nunca gosta, você nunca quer sexo. Parece até que você não me ama, você quer de verdade continuar casada comigo? Teve um dia que ele falou para mim, sabe o que eu acho que às vezes você merece? Você merece é chifre. Porque eu faço tudo para você, nada para você tá bom. E realmente, mulheres, não era bom. Era horrível. Muitas vezes eu chorava, terminava e ia pro banheiro chorando. E ficava, era tipo assim, era difícil de acontecer, e quando acontecia, era dessa situação, você entendeu? Não era algo prazeroso. E quando eu li esse versículo, ele mudou a minha vida. Porque eu entendi que eu precisava entregar o meu corpo de verdade para o meu marido. E eu lembro que eu me ajoelhei na minha cama, no meu quarto, falei, Senhor, eu entrego o meu corpo para o meu marido, porque é uma ordenança do Senhor, está na tua palavra, e eu não quero seguir, eu já era cristã já, eu não quero seguir somente aquilo que me convém, só aquilo que eu concordo ou com aquilo que eu acho que é certo, que está na sua palavra. Eu quero seguir aquilo que a tua palavra diz por completo, porque eu tenho a Bíblia como um manual de vida. Para tudo o Senhor deixou aqui. E aí eu falei, Espírito Santo, eu te entrego essa área sexual da minha vida na tua presença. Eu te entrego essa área da sexualidade do meu casamento nas tuas mãos. E a partir de hoje, eu não nego mais sexo para o meu marido. Porque toda a vida eu estava com dor de cabeça, estava passando mal, estava cansada, estava isso, estava aquilo, nunca queria. E, gente, foi uma decisão que eu tomei e não foi fácil. Não foi uma decisão fácil. Por muitas vezes eu ainda continuei chorando depois, mas eu permaneci nesse propósito que eu tinha feito com o Senhor. E aí eu fui perdendo a vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu não deixava meu marido me tocar direito, eu morria de vergonha do meu corpo. E fui perdendo a vergonha, comecei a conversar com ele sobre, olha, desse jeito eu não gosto, desse jeito eu fico assim, desse jeito não é bom para mim, tal. E eu fui deixando ele saber daquilo que eu gostava, daquilo que eu não gostava, o que era bom, o que era bom eu falava, o que não era eu falava também. A gente começou a conversar e meu trem foi ficando bom, foi ficando bom, foi ficando bom. E hoje é maravilhoso. Por quê? Porque eu coloquei como uma prioridade na minha vida e eu entendi a importância que isso tinha no meu casamento. E hoje eu posso dizer que foi uma área que o Senhor restaurou, foi uma área que o Senhor curou, e aonde Ele me deu graça para poder falar com vocês hoje. Eu sou prova viva daquilo que o Senhor pode fazer num casamento. Principalmente quando quando essa área da sexualidade ela está bem resolvida entre marido e mulher. Então não se recusem um ao outro, isso é o que a palavra do Senhor diz, para que você não dê brecha a Satanás. Quando nós nos negamos ao o sexo para nós, mulheres, é como se fosse a cereja do bolo. Mas o sexo para o homem, ele é algo essencial. O homem, ele tem ali na bolsa testicular, né, na vesícula, tem na bolsa testicular ali dentro dos testículos, ele produz um líquido seminal. E esse líquido seminal, entende quando você ouve o seu marido falar assim, ai, chega, eu tô com os ovos doendo? Isso é verdade, fica doendo, porque ele enche. E ele precisa ser esvaziado. Então, o sexo para o homem, ele é essencial. Para nós, a gente pode passar sem. Às vezes não faz nem diferença. Mas para eles sentem dor. E aí, quando você nega o sexo para ele, você está dando espaço para ele poder ver pornografia. Você está dando espaço para ele entrar na masturbação. Você está dando espaço para que qualquer outra pessoa que aparecer para ele, ele fala, bom, não tenho lá, então vou comer aqui. Não tem comida lá, vou comer aqui. Entendeu? Então, assim, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas o quanto que isso é importante, o quanto que o sexo ele é importante no casamento. E o nosso papel de não nos negar. Deixa eu voltar aqui, peraí. E olha só, olha o quanto que o Senhor deseja que o sexo seja prazeroso num relacionamento, num casamento. Lá em Cânticos 2 fala assim, como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado, entre os jovens.
Sento-me à sombra com grande prazer, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou na sala do banquete, e o seu estandarte está sobre mim. Que está sobre mim é o amor. Reanime como passas, refresque-me como maçãs, pois estou desfalecida de amor. O braço esquerdo dele está sobre a minha cabeça, e o braço dele direito me abraça. Gente, a mulher que está aqui, ela terminou de ter um orgasmo, essa mulher. Olha aqui. Na época que a Bíblia foi escrita, não poderia falar a palavra sexo, não poderia falar a palavra vagina, não poderia falar a palavra pênis. Mas essa mulher que ela acabou de ter um orgasmo, ela está desfalecida de amor. Olha só, deitada no braço do seu marido. É isso aqui que o Senhor criou para nós: amor, desejo, prazer. É isso que Ele quer que a gente viva no nosso casamento. O sexo, ele não foi feito somente. O sexo, ele não foi feito para ser prazeroso fora do casamento. Eu falo para as pericrentes. O sexo, ele foi feito para ser prazeroso para nós, mulheres, para ser vivido dentro do casamento. Em Cânticos 7, fala: como é linda minha querida, como é encantadora a sua beleza deliciosa. O seu corpo é como uma palmeira, os seus seios como cachos de tâmaras. Disse eu: subirei a palmeira e me agarrarão os teus frutos. Que os teus seios sejam como cachos de uvas, e a fragrância da sua respiração como maçãs. A sua boca é melhor do que o vinho. Gente, como que você chupa uva? Como que você come uva? É chupando, é pegando na boca, colocando na boca, beijando. O Senhor sabia das carícias orais, o quanto que isso traz conexão para o marido e para a mulher. A sua respiração como maçãs, o hálito gostoso. A sua boca é melhor do que o vinho. Né? Olha só, é isso aqui que o Senhor quer para a gente. Né? E trazer um pouquinho para vocês do sexo como prevenção do pecado. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre a questão da pornografia, e das brechas que a gente abre na nossa vida e no nosso casamento quando nós nos negamos. Quando nós nos negamos essa sexualidade. Provérbios 27, 7, ele fala: a alma farta pisa o favo de mel. Em algumas outras versões, na Bíblia, a mensagem fala assim: a alma satisfeita despreza até o mel, mas a que tem fome, até o amargo é doce. A Nova Almeida atualizada, o Provérbios 27, fala assim: a pessoa satisfeita despreza o favo de mel, mas para a faminta, até o amargo é doce. Então, quando há uma necessidade emocional e sexual no relacionamento, o desejo por outras coisas, ele se esfria. Então, tipo assim, se o seu marido, ele tá bem suprido sexualmente, pode chegar, gente, a mulher gato lá para ele. Ele não tá nem aí, não faz nem questão. Ele não vai se contentar com migalhas, porque ele tá bem satisfeito. E a mesma coisa é a mulher. A mulher, quando ela escuta: nossa, como que você tá bonita, como você tá cheirosa. Nossa, amor, como que você tá linda. Qualquer homem que falar isso para ela da rua, ela vai simplesmente dar um muito obrigado. Mas para aquela mulher que nunca ouviu o marido falar: nossa, meu bem, como que você tá linda, como que você é bonita. O homem, quando falar isso para ela, vai falar: obrigada. Ou seja, vai se tornar doce, até aquilo que é amargo. Tem um casal que a gente atendeu, que a mulher ela é casada com um homem bem grosseiro, bem ríspido, assim, aqueles bem sargentão mesmo, assim, bem grossão. E ela era uma bancária. E saía para trabalhar todo dia, muito bem arrumada, muito bem produzida, né, cheirosa. E um dia ela voltando para casa no elevador, o homem pegou e falou para ela:
subindo, né? Nossa, como que você tá bonita. Ela, obrigada. O coração dela já se esquentou. E aí esse homem percebeu o quanto que ela ficou satisfeita com aquele elogio, né? E aí ele começou a puxar a conversa com ela, esperava para pegar o elevador todos os dias junto com ela, quando ela chegava do trabalho, começaram a subir junto e conversar, trocaram o telefone. Não foi 30 dias, eles estavam tendo um caso. E ela acabou engravidando desse homem. Ou seja, um casamento, uma vida, uma família foi destruída, simplesmente porque foi oferecida uma migalha para uma mulher. E quantos casamentos não são destruídos porque são oferecidas essas migalhas? O Cláudio Duarte, ele fala de uma vez que a mulher dele nunca deixava ele sair de casa de barriga vazia. Ele sempre falava que tinha que sair de casa de saco vazio e de barriga cheia. E aí um dia, uma mulher num avião, ele fala que uma capetona chegou para ele toda bonitona, toda sensual e começou a dar em cima dele. Ele, na hora, percebeu que aquilo ali era cilada do inimigo. Ele percebeu que aquilo ali era o capetão enviando para ele uma mulher daquela, no avião, e ia descer na mesma cidade que ele. Então, se ele fosse um homem que não estivesse bem suprido nessa área, seria presa fácil, gente. Presa fácil. Então, quando a gente cuida da sexualidade do nosso casamento, nós estamos fechando portas, nós estamos fechando brechas para o inimigo. E aí ele não tem poder para poder agir, porque nós estamos cumprindo aquilo que realmente o Senhor espera que nós façamos como mulher. Lógico que existem alguns problemas relacionados a isso. Lógico que talvez para algumas mulheres, isso aqui que eu estou falando, não é algo tão fácil de fazer. Mas eu vou conversar um pouquinho mais para frente com vocês sobre alguns problemas que podem estar acontecendo na sua vida que te impeça hoje de viver essa sexualidade. Isso aqui que eu trouxe para vocês até agora é o sexo da forma que o Senhor se agrada. O Senhor criou o sexo para ser vivido dessa forma que eu tenho falado aqui para vocês. Mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre isso é possível. E eu vou apresentar aqui para vocês algumas causas que pode acontecer. Então, quem sai de casa emocionalmente e sexualmente nutrido, ele resiste até a melhor das tentações. Então, faça por você e por eles. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, ele vai trazer algumas advertências contra a imoralidade sexual. Fujam de toda a imoralidade sexual. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu já ouvi muitas amigas minhas, cristãs e não cristãs, que falavam no sexo, no quarto pode tudo. No quarto, dentro de 4 paredes, pode tudo. Ah, eu sou a puta do meu marido. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mulheres falando isso. Não pense em você, que o Espírito Santo sai de você na hora que você vai deitar com o seu marido, na hora que você vai ter relação sexual. Ele continua lá. Então, não pode tudo, gente. Se pudesse tudo, você pode chamar um cachorro e ir lá no quarto junto com vocês, se pode tudo. Então, não pode tudo. O Senhor quer que nós glorifiquemos Ele através de uma sexualidade, mas para ser vivida da forma com que Ele criou, tá? Então, não pode tudo. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre as peneiras, que eu costumo dizer que vai trazer consciência do que pode e o que não pode. Então, o porquê muitas mulheres não têm vivido, muitos casais não têm vivido essa sexualidade que eu trouxe para vocês aqui. A sexualidade que o Senhor criou para poder viver, né? Que o Senhor deseja que nós tenhamos, né? Por causa de muitas crenças erradas, muitas mentiras que foram nos ensinadas como uma convicção, como uma verdade.
muitos traumas. Gente, no Brasil, cerca de 70% das mulheres, elas são abusadas na adolescência e na infância. E estudando a área emocional, né, através das ferramentas do coach, a área do autoconhecimento, o que eu aprendi? O nosso cérebro, nós temos uma parte que tem a consciência e nós temos uma outra parte que é o inconsciente. Você não se lembra a primeira vez que você queimou a mão num ferro, por exemplo, que você encostou e que você tirou a mão ali que você se queimou. Mas você sabe que toda vez que você chegar perto de um ferro, você tem que tomar cuidado que aquilo ali é quente, que aquilo ali pode te trazer dor. Porque um dia o teu cérebro armazenou aquela informação. Nós que moramos no interior, né, a gente tem muito pomar. E eu não me lembro de quando eu furei o meu pé num espinho de limão, por exemplo. Mas toda vez que eu vou passar perto de um pé de limão, eu sei que lá tem espinho que pode furar o meu pé, que eu posso me machucar. Renata, mas o que é isso que você está falando? Não estou entendendo nada. Os traumas, eles são dessa forma. Uma criança ou uma adolescente, uma mulher, quando ela é abusada, e isso não precisa ser só com penetração, mas quando ela é acariciada ou quando ela é obrigada a acariciar alguém, quando ela tem algum trauma da sua infância e da sua adolescência, o cérebro capta aquela informação e traz algo como negativo, como algo ruim. E aí, todas as vezes que você vai ter relação com seu marido, talvez você nem se lembre disso. Mas essa informação está lá, arquivada no inconsciente. E aí o cérebro puxa aquela informação e faz com que você não desfrute da forma que era para você viver. Então, se 70% das mulheres no Brasil são abusadas durante a infância ou a adolescência, a gente consegue entender o porquê a falta de sexo no casamento é a segunda maior causa de divórcio. Então, não está a falta de desejo, a falta de libido, as frustrações, ela não é só por causa de problemas físicos e químicos do corpo, que é onde o que me levou a desenvolver o Feminizes. Mas também existem causas emocionais. Muitas de nós aprendemos que o sexo é algo ruim. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar assim, filha, eu vou ficar aqui com você para o seu pai dormir, para depois eu ir para o quarto. O que eu entendia? O sexo não é bom. Muitas mulheres aprenderam que o sexo era sujo. Quantas mulheres viram seus pais se divorciarem por causa de traição? Porque o pai traiu com a outra mulher ou porque a mãe abandonou a família por causa de um outro homem? Qual foi a informação que ela trouxe para o cérebro dela? O sexo que foi o culpado disso tudo. Por causa do sexo que a minha família se acabou. Então, o nosso cérebro ele vai armazenando esse tipo de informação e na hora que eu preciso desfrutar de algo abençoado, de algo feito por Deus para nós não conseguimos porque estamos bloqueadas com essas crenças, com esses traumas, com essas coisas que a gente carrega a vida inteira junto. E muitos homens também. Muitos homens que já foram abusados, que é num número menor e principalmente assim, é muito menos notificado isso, né? Mas quantos homens também não conseguem ter uma sexualidade feliz, desfrutar de uma sexualidade com a sua esposa, porque foram abusados na infância? Então, assim, a gente tem que quebrar, a gente tem que renovar a nossa mente com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu trouxe aqui 2 casos reais de um casal, quando eu falei para vocês assim, que ninguém ensina sobre sexo, né? A menina casou virgem e a mãe pegou e deu uma pomadinha para ela para usar no casamento, para usar na noite de núpcia. E aí ela achou que essa pomadinha era um lubrificante. Então lambuzou o bonito lá o bonito lá do marido, lambuzou a sua bonita lá com essa pomadinha e foram ter relação sexual e continuaram usando essa pomadinha por muito tempo. E o que acontecia? Nenhum dos dois chegava ao orgasmo.
não acontecia nada de prazer, ninguém sentia nada. E aí, ela nem se tocou o que era aquela pomada. Gente, era uma pomada anestésica, algo comum. E para ela, por falta de conhecimento, ela falou, o marido dela depois foi pedir orientação para o pastor, falou, pastor, como assim? Por que vocês gostam tanto disso? Eu tenho isso, faço relação com a minha mulher e a gente não sente nada. Gente, estava tudo anestesiado. Então, assim, o quanto que a falta de conhecimento, né? Quanto tempo esse casal que se guardou tanto para esse período, para esse tempo, sofreu por causa de uma pomada anestésica, né? Que era só a mãe ter explicado, olha, minha filha, as primeiras vezes vai doer e tal, vou te dar uma pomadinha aqui para você usar e tal. Mas não, olha só, a ignorância, gente, a falta de conhecimento, meu povo padece por falta de conhecimento. E tem um outro caso aqui, né, de um pastor que ele ensinava na igreja que o homem não podia ver o corpo do marido, o homem não podia ver o corpo da mulher, que o corpo da mulher era algo sagrado, que não poderia tocar. Então, o que ele ensinava na igreja? E isso os seus fiéis trouxeram como uma verdade, porque era um homem que tinha autoridade sobre a vida daquelas pessoas. Que sexo tinha que ser feito no escuro e que a mulher tinha que ser coberta por um lençol, só com um buraco lá no meio. Eu digo para vocês, tem que ser um homem muito bom de mira, né, para acertar um buraco no escuro. Mas, ou seja, isso era uma verdade que ele tinha, era um tabu que ele tinha. Gente, quantos senhorzinhos eu conheço na minha cidade que dormem de calça, dormem com calça social, aquelas calças social, não coloca short nem para dormir dentro de casa. Quantos homens, quantos senhorzinhos eu conheço assim? Então, assim, é muito tabu, é muita coisa que vem embutida, muita religiosidade por trás da sexualidade. E a gente viu aqui, ó, tá na Bíblia, tudo que eu falei para vocês aqui é bíblico. Não sou eu, Renata, que estou inventando, está escrito na Bíblia. Então, a pior escravidão, ela não é a física, mas ela é a ignorância. É a ignorância. Por isso que Jesus fala que a gente tem que pedir para Deus renovar a nossa mente. Né? E para vocês, mulheres, eu quero poder dar algumas dicas como terapeuta de casal que eu dou para algumas mulheres, né? Pensar mais em sexo. Uai, Renata, você está me mandando ver pornografia? Não é isso. Pensar mais em sexo. Durante o seu dia, nem que seja colocar um despertador no celular. Pensar em, não precisa nem colocar sexo. Coloca lá assim, pensar em. E coloca no celular para despertar num horário que talvez você não esteja ocupada. E você começar a pensar em sexo. Aquela noite que foi boa com você, com seu marido, que foi prazerosa, alimente a sua mente com sexo. Porque nós mulheres, principalmente nós mulheres da atualidade, temos trabalho, né? A maioria trabalha fora, tem filho, tem tarefa de casa para fazer com criança, tem casa para tomar conta, tem louça para lavar, tem janta para poder fazer, tem isso, tem aquilo. Passa uma jornada toda de trabalho, depois tem mais uma outra jornada de coisas para poder fazer. A gente não sobra tempo para pensar em sexo. A gente pensa num milhão de coisas. Tem mulher que está tendo relação com o marido, está pensando na louça que tem que lavar, na roupa que tem que passar amanhã, na compra do mercado que tem que fazer. Não é assim? É realmente, separado não é bom pensar mesmo, não. Mas a gente alimentar a nossa mente com sexo, tá? Ter diálogo, falar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, deixar claro algumas coisas que parece óbvio. Eu costumo dizer que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, algumas coisas que talvez você te incomoda, e você fala assim, meu marido era para saber disso. Gente, ele não sabe. Se ele soubesse, ele fazia. Então, precisa ser dito, converse mais. Busque formas de dar prazer um ao outro, mude posições, muda o ambiente, sai do quarto, faz algo diferente. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Talvez o seu marido está fazendo sexo com você hoje por obrigação.
Porque ele não quer pecar, porque ele não quer te trair. Talvez tenha sido aquela rotina tão desgastante que ele faz porque para ele é uma necessidade. Então, inclua o sexo na sua rotina. Ai, se for preciso fazer um calendário, os dias de ter sexo em casa, faça. Nesse dia, não lave louça, não faça janta, peça uma comidinha fora, ou deixe o almoço, faça um almoço que já dê para janta, não se canse. Nós mulheres, nós somos como uma bateria, como uma pilha, que a gente carrega, a gente passa o dia inteiro descarregando, fazendo isso, fazendo aquilo, tarará. Na hora que a gente vai dormir, filho, não tem mais nada de energia, acabou tudo. Tá só o osso, que é só o caco, que é só deitar e dormir. Então, talvez hoje você não tenha conseguido desfrutar dessa sexualidade dessa forma, porque você está muito cansada, minha querida. Você está exaurida. Então, se prepare para o sexo, se prepare para aquilo que o Senhor deu de presente para você. Pense sobre o sexo, né, durante o dia. Coloque o sexo como uma prioridade na sua vida. E eu tenho certeza que vocês vão viver o sobrenatural do Senhor na vida de vocês. E aqui, só para adiantar, eu vou já responder algumas perguntinhas que eu sempre recebo, tá? Mas no final a gente tira outras também. E eu vou falar para vocês baseado na Bíblia. Não é baseado naquilo que eu, Renata, aceito como uma verdade. Pode ter sexo durante a menstruação? Eu não tenho. Por quê? O meu marido não gosta de sangue, ele tem pavor de sangue, ele nem, Deus o livre, ele me tocar menstruada. Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Lá em Levítico 15, ele fala que quando uma mulher tiver em fluxo de sangue, fluxo de menstruação, ela ficará impura por 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Aqui, Levíticos, ele estava se tratando de leis sanitárias, gente. Por quê? Naquela época, o banho não era comum como é hoje. A água, eles estavam no deserto, no Egito, eles estavam ali naquela região onde que a água era muito escassa. Então, o Senhor se preocupou até nesse cuidado. Vocês acham que existia absorvente naquela época? Não existia absorvente, não existia toalhinha íntima. Então, realmente, a mulher devia feder muito, gente. Você imagina uma mulher menstruada passar aí uma semana sem tomar um banho? O quanto que essa mulher não deveria feder? Então, assim, lá em Levíticos também falava, né, que quando você tocasse em um morto, em um cadáver, você ficaria 7 dias impuro. Deveria ficar até fora do arraial. Por quê? Para não ter risco de contaminação, porque não existia água para estar se limpando, para estar se lavando. Então, lá em Levíticos, quando ele falava disso, era o Senhor cuidando na parte da higiene. Então, assim, se você, marido e mulher, isso não é eu que estou falando, tá? Agora, isso aqui agora é uma opinião minha. Se você, marido e mulher, quer ter relação, sei lá, no chuveiro, né, mesmo estando menstruada, não é pecado, tá? E eu, por muito tempo, achava que isso era pecado. E eu aprendi que não. A Bíblia não traz condenação sobre isso. Sexo oral. Pode. A gente viu lá em Cantares, né? Que as carícias orais, né? Como embaixo da sua palmeira. Gente, imagina aqui o que esse versículo queria dizer. Embaixo da tua palmeira e o teu fruto para mim é saboroso. O que é essa palmeira, gente? O que vocês acham que é essa palmeira? Essa palmeira é o pênis. A Bíblia não tem nenhuma parte, nenhum lugar está escrito pênis. Mas essa palmeira, ela que fala lá em Cantares, é o pênis do marido. Assim, quando na Bíblia fala que é como um vinho no teu umbigo. Gente, não dá para beber vinho no umbigo. Umbigo, onde tem umbigo escrito na Bíblia, é vagina. Lá no hebraico, traduzido, né, no original da palavra, é vagina. Então, olha só, porque a gente tem que entender, quando a gente lê, a gente tem que procurar entender a origem das palavras quando ela foi escrita, né? E olha que sensacional. Então, assim, é liberado, não é pecado fazer sexo oral, tá? Sexo anal, aí já é outra conversa.
Por quê? O sexo anal, ela é uma prática não natural. Vocês concordam comigo que a pênis e vagina um encaixe perfeito? Foi para isso que o Senhor fez. Já o sexo anal, ela é uma prática não natural. Em 1 Coríntios, né, do 1 ao 26, ele fala: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, e até as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Aqui entra o homossexualismo, que não é uma prática natural, e também o sexo anal. Por quê? Até como... Deixa eu respirar. Até como cuidado para o próprio corpo, né? O ânus, gente, o homem tem muito esse fetiche, assim, achando que o sexo anal vai ser um sexo mais apertadinho, mais espremidinho. Mulher, fica uma semana sem cagar, sem ir no banheiro pra você ver. Sai um trem desse tamanho, como se fosse quase uma latinha de Coca-Cola. Não tem nada de mais apertadinho, não. É só aquela entradinha ali, só. Sem contar que é uma região que tem muita bactéria. É uma das regiões que tem mais bactérias no corpo do ser humano. A boca e o ânus. E quando você tem relação anal, ele cria pequenas fístulas, pequenas fissuras, pequenos machucadinhos, onde essas bactérias podem alcançar a corrente sanguínea através dessas fissuras que são geradas ali durante a relação sexual, e essas bactérias pararem no coração e causar endocardite. Tem um estudo que foi feito por uma doutora que ela cuidava, né, de pacientes imunocomprometidos, pacientes com AIDS, e a maior índice de morte entre eles não era por causa do HIV, era por causa da endocardite, porque o sexo anal era uma prática muito comum entre eles. Então, o índice de endocardite em pacientes imunocomprometidos era muito maior, e a maioria morria por causa disso. Então, é uma prática não natural, que tem consequências físicas e emocionais sérias, então não é recomendado, tá? É pecado, não é uma prática natural, não é para isso que o Senhor criou o ânus. Diferente da vagina, que já tem toda a sua estrutura feitinha. Perfeito. Gente, é tão perfeito que uma vagina, o comprimento dela, até tenho que comprar aquelas pelúcias para mostrar nas minhas palestras. Uma vagina, ela tem cerca de 8 centímetros. E o pênis, né, normalmente, depois de ereto, ele tem ali de 12 a 15 centímetros no tamanho normal, depois de ereto. Não encaixaria. Mas Deus é tão perfeito que quando a mulher está excitada, há uma vasodilatação na região ali íntima, que essa vagina, ela dilata para receber o pênis do marido. É muito perfeito, gente. Deus pensou em tudo, em cada detalhe, né? Então, assim, diferentemente da região do ânus, que não foi feito para receber nada, para entrar nada. Pode ir para motel? O óbvio precisa ser dito. Por quê? Eu tenho uma conhecida, eu não vou falar de qual igreja que ela era, mas na lua de mel ela foi para o motel. Ela tinha se separado, casou de novo, e na lua de mel ela foi para o motel, porque queria uma noite diferente, apimentada. Gente, o motel, ele tem sérios riscos espirituais e morais. Porque diferente que igual é nos Estados Unidos, motel são aqueles hotéis de beira de estrada que as pessoas, quando estão viajando, param para poder ir, para poder dormir. Aqui no Brasil, motel é onde vai marido trair a mulher, onde vai mulher trair marido, onde vão fazer suruba, onde vão se encontrar vários casais, onde muitos casos de pedofilia acontecem no motel. Então, olha o ambiente que você está se contaminando, né? Você entra ali, daqui 1 hora, já tem outro casal que está no mesmo quarto. Você nem sabe da higienização que foi feita naquele lugar. Então, não só pela parte higiênica, mas moral, por causa de tudo isso, e espirituais. Gente, o mundo espiritual, ele é muito real. Os demônios, os espíritos, eles são reais.
E você acha que uma pessoa que está indo fazer uma promiscuidade, que está indo trair, que está indo fazer uma orgia, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo ou por outros espíritos? Então, existe um risco de contaminação espiritual muito grande você indo naqueles lugares. Então, motel não é lugar para casal ir, ok? Fantasias. Posso usar fantasia? A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, eu não vou dizer para você que pode, que não pode, que é pecado, que não é, porque a Bíblia não tem nada relatando sobre isso. Eu aconselho a usar com cautela, por causa de alguns fetiches que pode acontecer. Gente, uma roupa de uma enfermeira, por exemplo, né, que você vai usar para o seu marido lá, uma fantasia, ela é completamente diferente da roupa da enfermeira que está atendendo lá no hospital. Mas vai que a mente do seu marido, né, viaja na maionese. Algumas fantasias, por exemplo, de uma terceira pessoa no casamento, na cama. Tem um casal que a gente atendeu, e eles começaram fazendo do travesseiro como se fosse uma terceira pessoa na cama. Em pouco tempo, eles estavam indo para uma casa de swing. Então, assim, fantasiar pode, mas com cautela. Então, use o discernimento, peça para o Espírito Santo para poder te dar direcionamento nessa área, você entendeu? De o que você pode criar ou não pode. Usar produtos na intimidade. Deixa eu receber. Usar produtos na intimidade. Vamos ver o que produtos são esses, né? Posso usar um gel beijante, posso usar um aromatizante, usar algo aí para deixar a relação mais apimentada? Gente, ok, não tem problema. Posso usar um masturbador? Eu não aconselho. Eu não aconselho você a usar nada que imite uma terceira pessoa dentro da cama com vocês. Uma terceira pessoa. Então, não use nada que possa comparar. Tem uns bulletzinhos, uns vibradorzinhos, que eles são bem pequenininhos. Aqueles ali, eles são terapêuticos, eles são usados para aumentar a circulação na região vaginal, para mulheres que têm dificuldade em alcançar o orgasmo, fiquem mais sensíveis para poder conseguir alcançar esse orgasmo. Isso, não estou comparando um vibradorzinho desse tamanho com o pênis de um homem. Então, ok, ele é como um tratamento terapêutico, diferente de um pênis de borracha, para poder ser usado durante a relação, entendeu? Então, existem 3 peneiras que eu acho muito importante para você conseguir discernir o que pode e o que não pode. Os dois estarem de comum acordo, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Então, não ser igual aqueles 50 tons de cinzas, né? Eu falo que aqueles 50 tons de cinza, se tirar a beleza e o dinheiro, aquilo lá vira a Lei Maria da Penha, né? Então, os dois estarem em comum acordo. Ter prazer para ambos, porque existem algumas práticas sexuais onde só o homem tem prazer ou onde só a mulher tem prazer. Então, isso daí já não agrada ao Senhor. Então, o Senhor criou o sexo para ser prazeroso para os dois. E se existe paz de espírito durante e após. Porque, às vezes, ali na emoção, no calor, na taraná, não tem problema, isso aqui vamos fazer. Depois bate aquele arrependimento. Então, que traga paz, né, no espírito antes, que traga paz no espírito durante e após o relacionamento sexual. E esse espírito que eu falo, gente, você pode ver que eu até coloquei um espírito aqui com letra maiúscula, porque esse aqui é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O nosso espírito, quando você lê na Bíblia, espírito com letra minúscula, ele está falando do espírito do homem. E espírito com a letra maiúscula, com o E maiúsculo, ele está falando do Espírito de Deus. Então, precisa trazer paz. A Maria até falou na sua live, né, Maria? Acho que foi ontem, antes de ontem, sobre a paz. Né? A paz, ela precisa ser o nosso guia em tudo que a gente for fazer. Então, onde não há paz, é porque não é do Senhor. O Senhor não se agrada naquilo. Tá? Então, que a paz seja o guia, seja o seu guia. Produtos para intimidade, eu já falei um pouquinho aqui, né, para vocês. Então, assim, busquem usar coisas que possam apimentar a sexualidade de vocês, porque, gente, vou te falar, um sexo de só, vou te falar, fica chato.
A gente, eu tô casada há 15 anos, tem época que fica um trem assim, né, meio que no automático. Então, use géis, use lubrificantes, tenta inovar, né, coisas que possam apimentar o relacionamento de vocês. Eu acho isso muito válido e para fazer algo diferente mesmo, você entendeu? Assim, para inovar, porque é uma vida toda, gente, fazendo isso. Precisa inovar com alguma coisa, tá? E isso aqui, eu acredito que eu levo isso aqui para minha vida, tá? Porque somente eu sei aquilo que o Senhor fez na minha vida, no meu casamento, e eu costumo comparar o casamento como um vaso de barro, né? O casamento, ele é um vaso de barro. Deus, o Criador, é o oleiro que molda, que modela, né? A massa, que somos nós. E toda rachadura na intimidade, ela pode ser restaurada pelas mãos do Criador. Gente, há uns 30 dias que caiu uma ficha, acho que eu comentei com a Maria, né, Maria, sobre isso. Eu tive relação com meu marido 5 anos antes de casar. Nós namoramos por 7, eu tive relacionamento com ele durante 5 anos antes de casar. E era um relacionamento sexual saudável. Era um relacionamento que não tinha o que reclamar. Depois que eu me casei, foi que o sexo foi se tornar algo tão ruim para mim. E eu fiquei me perguntando esses dias, eu falei, mas por que não antes e só depois de casada? O Espírito Santo, na hora, ele veio sobre mim e falou, o inimigo deixou para cobrar de você o seu pecado depois que você estava casada. Não tem a lei da semeadura? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando eu tive relação sexual antes do meu casamento, eu estava cometendo um pecado. E era um pecado que não tinha arrependimento, porque eu nem sabia que aquilo era errado. Mas depois de casada, o inimigo veio e ele tinha legalidade para tocar nessa área do meu casamento, porque foi uma brecha que eu abri lá. E aí, o que eu entendi? Que eu me negando para o meu marido como acontecia, eu estava dando espaço para ele me trair, eu estava dando espaço para ele se masturbar, eu estava dando espaço para ele ver pornografia. Olha o quanto de coisas, de brechas, né? Meu casamento tinha tudo para terminar. Meu casamento foi quase 7 anos a gente vivendo desse jeito, então assim, tinha tudo para poder separar. E aparentemente para a sociedade meu casamento era perfeito. Se eu falasse em separar, acho que todo mundo iria ficar surpreso. Mas eu sabia o que eu vivia no meu casamento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que algumas coisas, sim, são traumas, são deficiências, né, químicas, físicas que existem ali no nosso corpo de mulher, principalmente quem está passando pela menopausa, mulheres que usam anticoncepcionais, né, homens que estão passando por alguma fase difícil na sua vida, mas também existem causas que são espirituais. Olha só, isso o Espírito Santo me trouxe à memória uns 30 dias atrás, que o que eu vivi no meu casamento foi consequência do pecado que eu tinha cometido lá atrás, que não havia tido arrependimento da minha parte. Então, assim, se hoje você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, seja em qualquer área, gente, financeira, emocional, seja na área sexual, seja na criação dos filhos, não existe nada que o Senhor não possa restaurar. E toda ferida que o Senhor permite que o inimigo faça nas nossas vidas, é porque ele pode curar. Ele pode restaurar. Basta a gente entregar de verdade nas mãos do oleiro, né? Pedir ao Espírito Santo que ele pode restaurar. É isso. E aí, aqui está o meu Instagram, se vocês quiserem apontar a câmera do celular para poder me seguir lá no Instagram, Renata Quinquim, @Renata Quinquim. Fiz um compromisso com a Maria hoje, né, Maria? Falei, olha, Maria, semana que vem eu tenho que me posicionar, eu vou começar a gerar mais conteúdo, eu preciso abrir a minha boca e falar no Instagram. Vou mandar o Instagram dela no WhatsApp, lá no nosso grupo, mas não saiam ainda, que ela tem algo muito importante para falar para vocês. Aguentem mais 10 minutinhos, e aí a gente vai também tirar algumas dúvidas, tá bom? Algumas dúvidas. E aí,
como eu falei para vocês, é que lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, depois vocês dão uma olhadinha, tem 2 links, que é o link do Feminizes, que é do suplemento que eu desenvolvi, né, para poder me ajudar e pudesse ajudar outras mulheres. Você consegue adquirir ele clicando nesse link que tem lá na minha bio. E também um curso de sexologia que eu desenvolvi junto com a minha amiga que me ajudou aí, né, Maria? Inclusive, já te atrapalhando, já para te ajudar, olha só que interessante de uma das dúvidas não, né? Que a Kelly mandou, né? Ela falou que, eu devo estar entrando na menopausa, não sinto nenhuma vontade de namorar. E não é culpa dele, porque ele é maravilhoso, eu sou o problema, preciso de um tratamento. Eu até falei para a Kelly, segura até o final. O Feminizes, uma das funções do Feminizes, né, amiga, foi desenvolvida para isso. Se você quiser explicar um pouquinho também, porque a gente tem mulheres mais velhas, aqui com mais idade, não mais velha de velha, tá, gente? Mas com mais idade, e meninas mais novas. Que, inclusive, as minhas amigas que são mais novas, elas tomam, tá, o Feminizes. E aí a Rê vai explicar para vocês. Então, o que acontece? O feminismo, lembra que eu falei para vocês que nós somos igual uma bateria? Que nós precisamos estar com ela com alguma carga para poder fazer alguma coisa à noite? Então, aqui a Amanda até colocou, né? A rotina, o cansaço destrói a vida sexual. E é realmente isso é muito comum. Então, o feminismo, ele tem taurina, cafeína e Q10. Esses 3 elementos, eles nos ajudam a ter mais energia e disposição, não só sexual, mas para várias coisas, para academia, para aguentar aí a rotina do dia a dia puxada. E a cereja do bolo do Feminizes é o Tribulus terrestre, o fenogrego. O fenogrego, ele estimula o nosso organismo a produzir testosterona de forma natural. A Kátia está falando, é ótimo. Ele estimula o nosso organismo a produzir testosterona de forma natural. Então, muitas mulheres estão com uma baixa libido por causa da testosterona que está baixa. Isso acontece na menopausa. Isso acontece com as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais. Algumas mulheres que estão amamentando, que às vezes ainda estão produzindo aí muita prolactina, também fica com a testosterona bloqueada, com a testosterona mais baixa. Então, o Feminizes, o fenogrego, ele vai te estimular a produzir esses hormônios de forma natural. Diferente da testosterona sintética, que às vezes sai espinha, cabelo, um monte de coisa. Ele vai procurar trazer um equilíbrio para o seu corpo nessa parte hormonal e vai fornecer ali a energia que o seu corpo precisa para as atividades diárias e noturnas. Para quem tem SOP, também passa por essa prejudicação de ter uma libido mais baixa? Sim. Também tem uma libido mais baixa, sim. E o curso, Maria, de sexologia, eu falo de uma forma bem simples, quais são as nuances, né? Quais são os problemas que nós mulheres podemos desenvolver no nosso corpo, quais são as causas emocionais e quais são as causas espirituais que podem interferir na sua sexualidade. Então, vai te ajudar a trazer uma consciência daquilo que pode estar de errado com você e também traz algumas técnicas que podem ajudar a fortalecer e aprimorar ali o seu relacionamento com o seu marido. Tá? Eu gosto muito de falar para elas me conhecem que eu sou curta e grossa. Tem coisas na nossa vida, meninas, que nós precisamos ser intencionais. Sim. E essa área do sexo na família, lembra que eu não sei quem estava, acredito que muitos de vocês estavam na live, que uma vez eu falei que muitas das vezes a nossa vida financeira tá legal, tá emocional tá legal, mas você não entende de onde tá vindo ataques espirituais na sua vida. E às vezes a brecha que a gente tem aberta dentro da nossa casa é na área sexual, porque nós deixamos de suprir o nosso marido, nós deixamos de suprir o nosso esposo ali nessa área, e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar fora. Porque como a Renata falou, é natural do homem acordar de manhã e estar com o pênis ereto. Não é porque ele é tarado, não é porque ele é louco. Maria, não é porque ele é safado, né? Exatamente sobre isso, gente. Um homem com a sua testosterona ok, ele tem em média de 3 a 5 ereções dormindo. Nossa. Dormindo, por noite, não é que ele é um tarado, é porque assim, o ciclo da testosterona, ele é contrário. O homem já acorda lá firme, forte, porque ele produz mais testosterona durante a noite. Nós, mulheres, produzimos a testosterona mais durante o dia. Então, à noite, nós vamos
seria para nós estarmos mais dispostas, e eles para ter mais disposição de manhã. E essa ereção que eles têm é por causa da testosterona, não é porque ele é tarado, não, tá? É inconsciente isso daí. O feminismo é indicado para a mulher, né? A mulher, né? 100%, né? Não, é assim, Maria. Eu fiz pensando nas mulheres porque eu acredito que nós somos curadas para curar. Então, quando eu fiz o Feminizes, eu fiz ele desenvolvido para a mulher, a embalagem, tudo. Mas a composição dele também pode ser utilizada por homens. Pode ser usada também. Pode ser. E aí, quando eu estava explicando para vocês sobre sermos intencionais, essa é uma das áreas que nós somos muito atacadas. E hoje em dia, o homem ele nem precisa de muito para ter acesso à pornografia. Quando ele abre o Instagram, quando o nosso marido abre o Instagram, é uma enxurrada. Facebook, então? Facebook é uma enxurrada. Então, para nós que somos mulheres cristãs, de novo, não estamos falando com quem não é cristã, estamos falando com quem é cristã. Para nós que somos cristãs, nós sabemos o impacto que isso tem no mundo espiritual. E temos que ser intencionais para tratar todas as áreas da nossa vida. Então, se você é uma mulher que está com baixa libido, se você é uma mulher que realmente, cara, eu não estou vendo solução, seja intencional. Cara, vai lá, deixa eu fazer um teste, começa a beber mais água, faça um exercício, cuida da sua saúde, ande cheirosa, toma um Feminizes, sabe? Começa a entender que tem coisas que dentro do seu leito, ele não é pecado você comprar um óleo. A menina falou, cara, eu gosto de passar óleo no meu marido. Muito legal. Talvez você não consiga chegar no orgasmo com seu marido. Compre um bullet, esses bullets pequenininhos assim, são maravilhosos, eles ajudam muito a gente. Comecem a perder a vergonha de falar para o seu marido, eu estou tomando isso aqui porque... Até falar para o seu marido que você está tomando isso porque você quer resolver o problema da sexualidade da família de vocês, cara, isso é muito importante, porque ele fala, cara, eu quero resolver também, porque eu também quero ter relação sexual. Nós somos seres sexuados, né, amiga, que fala? Nós somos seres sexuados, nós fomos criados para nos relacionar. E um dos pontos desse relacionamento é o quê? É o sexo. Entende? E outra, gente, o sexo, o nosso corpo é tão perfeito que quando a gente faz sexo, a gente produz hormônios, produz coisinhas dentro de nós que muda completamente o nosso humor. Talvez você ser chata, ranzinza e uma goteira dentro da sua casa é porque tu não faz sexo. Talvez tu é chata por causa disso. Às vezes tu não é chata porque teu marido te enche o saco. Às vezes tu é chata porque falta gozar, porque falta ter esse tempo com o seu marido. Entende? E aí, e sobre isso que você falou, né, da mulher ter o orgasmo, da mulher poder conseguir gozar. O que acontece, gente? 99% dos homens, eles aprenderam sexo através da pornografia. E a pornografia ensina para os homens tudo que não dá prazer para a mulher. A pornografia ensina para o homem um sexo no qual a mulher é apenas um depósito de espermatozoide. E aí fica aquele sexo ruim. Eu falo pro meu marido, tu era ruim de cama, filho. Tu agora é bom. Mas por quê? Porque ele aprendeu sexo na pornografia. E aí foi algo que a gente teve que ir conversando e ajustando e taranã, para se tornar prazeroso para mim. Você vai se negar de fazer algo que é prazeroso para você? Não vai, gente. Você entendeu? É porque talvez tenha algumas coisas aí que estão desalinhadas, por isso que não tem sido tão prazeroso assim para você. Inclusive, quando eu e a Rê ela no curso dela, ela até explica essas questões, que também tem a questão da nossa mente, né? Você vê, no testemunho da Rê, antes do casamento, o sexo era maravilhoso, mas depois do casamento se tornou um fardo, se tornou algo como se você... Olha que engraçado como a nossa mente é e como Satanás atua com seus dardos inflamados, né? Como é que pode, agora que no casamento você poderia rodopiar em cima do seu marido e tu acha que é ruim? Entende? Sendo que antes, né, a gente sempre que tinha uma relação, vocês sabem do meu testemunho, eu passei na mão de muito homem mesmo. Muito homem mesmo. E eu não tenho orgulho disso. Não tenho, mas eu fui curada disso. E todas as vezes que, quando você passa na mão de um homem que terminava aquilo, que você voltava para sua casa, ou que você estava na sua casa e ele ia embora, o sentimento não é bom.
Não é, é algo que eu conhecia, mas eu era terrível, né? E quando eu me afundei, piorei. Quando eu me afastei de Deus. Isso foi mais quando eu me afastei de Deus, não antes. É um sentimento horrível. E aí, quando a gente entra no casamento, Satanás é tão terrível. Ele quer ver o fim do casamento, que ele joga dardos inflamados e fala, agora que tu tem um marido, para rodopiar, não vai transar não, acha que é ruim, você vai ter esse tipo de comportamento, fazer sexo é ruim, a gente não, você já parou para pensar que a gente não pensava o que aquele homem que a gente viu uma vez na vida e deu o nosso corpo para ele, a gente não se preocupava com o que ele ia pensar sobre nós? E por que agora a gente se preocupa com o nosso marido, que é aquele que aceitou a viver o resto da vida com a gente? A gente está preocupada com o que ele vai achar? Maria, e assim, é porque nessa aula é o tempo muito curto para poder explicar tudo isso, né? Mas nos nossos chás eu até trouxe essa temática na parte espiritual, porque o que acontece, Maria, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne quando a gente tem relação sexual. E essa uma só carne, ela também acontece quando você tem sexo fora do casamento. Sim. Então, talvez hoje você não tenha conseguido desfrutar de uma sexualidade com o seu marido, porque existem partes suas que estão com outros homens, e existem partes de outros homens que estão com vocês. Então, alguns pensamentos que vêm na memória, algumas cenas, algumas situações, tudo isso é porque ainda vocês não estão completas. Eu não posso falar isso de mim, eu só conheci o meu marido até hoje, glória a Deus, mas eu acompanho muitas mulheres e que traz, Renata, eu penso nisso. O meu marido mesmo, ele me confessou algum tempo atrás, ele falou, Renata, quando a gente tem relação, tarará, eu penso em tal coisa, nisso, naquilo, por quê? Eram práticas que ele fazia com outras mulheres. Então, ou seja, o nosso corpo, ele se torna um só com essa pessoa. E você traz uma bagagem espiritual daquilo que aquela pessoa tinha e você deixa uma parte sua. Então, não está completo. Aí, principalmente quando a gente vem num casamento onde que os dois não é cristão, vem um homem com partes de outras mulheres, faltando algumas partes. Você vem com partes de outro homem e faltando algumas partes suas, e vão tentar ir para a cama junto. E talvez as coisas não acontecem, não fluem da forma que deveria fluir por causa do pecado que foi cometido lá atrás. Então, assim, igual eu falei para Maria, né? Eu não entendia, eu não tinha não entendia que a consequência daquele pecado cometido antes do meu casamento. E existe a lei da semeadura. Então, eu tinha deixado uma brecha aberta. Né? O inimigo, ele tinha o poder de tocar na minha sexualidade por causa disso. Mas a partir do momento que há um arrependimento, né, que a gente confessa o nosso pecado e a gente traz para a cruz de Jesus, ele pode restaurar qualquer área. Pode mesmo. E é isso, minhas amigas, que a gente, mais uma vez, eu vou encorajá-las a serem intencionais. Tem alguma perguntinha, Maria? Tem. Que vocês sejam intencionais. Isso é muito sério, Suna, de carregar essas bagagens espirituais. É um tema muito profundo, a Rê fala sobre isso no curso dela, mas sejam intencionais. Maria, né? Faz assim, se as meninas quiserem o curso, eu tenho uma promoção que eu fiz do curso para as clientes que compram Feminizes, depois a gente disponibiliza para elas o link do curso também com um desconto especial para as meninas que estão aqui na live, o mesmo desconto que eu dou para as minhas clientes que compram Feminizes. Vou mandar tudo lá para vocês no grupo, e aí vocês pensam com carinho e vivam isso aí. Acho que muitas aqui, tá a gravação, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que veio uma perguntinha que eu vi aqui sobre o anticoncepcional. É que o anticoncepcional tira, você meio que respondeu, por isso que eu não falei que o anticoncepcional realmente ele tira o baixo libido. Todos, Maria. Alguns de mais novas gerações, eles não diminuem tanto a libido quanto os mais antigos. Então, é bom você conversar com a sua ginecologista sobre. Alguns antidepressivos, alguns medicamentos utilizados para depressão, para ansiedade, também costumam tirar, também deixam a mulher mais fria, mais sem libido, porque eles bloqueiam a testosterona.
Então, até recomendo o uso do Feminis, porque ele vai ajudar a produzir essa testosterona, mas também existe alguns outros antidepressivos que não bloqueiam tanto assim. Então, por isso que é bom você conversar com o seu médico para estar fazendo uma troca aí, se de repente está acontecido isso. Fazer uma troca, se não conseguir fazer uma troca, encontrar um método paliativo para que você consiga subir essa testosterona. Isso. Que é com algum outro produto, como o Feminis. A Lidayara, ela fez a pergunta sobre fazer sexo fora de casa. Você respondeu, que realmente a gente falou que o único lugar que a gente faria sexo fora de casa seria no motel, diferente de quando você vai viajar, né, gente? Você vai viajar, você vai estar numa pousada, você vai estar num outro lugar com seu marido e não tem problema, né, Rê? Isso. Maria, assim, o que eu posso dizer? A Bíblia não fala nada disso. Ela não fala disso. É mais responder para você que pode ou que não pode, é mais sobre uma crença minha do que algo que está na Bíblia. Então, eu falei aqui para vocês, né? Eu não quero falar nada de mim mesma, eu quero trazer para vocês o que a Bíblia diz e que o Espírito, que a paz seja o seu cerne ali para dizer se sim ou se não. Sei lá, fora de casa, mas depende de onde que é fora, esse fora de casa, né? Então, que o Espírito Santo seja o seu guia. Lembra que Paulo fala, né? Tudo pode, mas nem tudo me convém. Entendeu? Mas vai depender também aonde que é esse fora de casa. Quem nunca teve vontade de fazer sexo na praia? Você entendeu? Assim, tem umas coisas assim também. Então, que ele seja o guia de vocês. Eu não quero ser uma religiosa. Eu falo sempre isso para elas. A Erika perguntou, diante da Bíblia, a gente tem que fazer sexo todos os dias? Ah, quantas vezes que o sexo é saudável? Esqueci de falar isso para vocês, gente. Olha, uma vida sexualmente saudável são 3 vezes por semana, tá? Sexualmente saudável, 3 vezes por semana é o mínimo que precisa ser feito. Nada, faz sexo todo dia. Show de bola. Parabéns para você, amiga, se você consegue. Mas por quê? Sobre essa questão das 3 vezes por semana, né? É o mínimo que se aconselha a ser feito para que ele esteja saciado sexualmente e não fique tentado com nenhuma outra coisa, nenhuma outra mulher que aparecer, e nem você, ou nenhum outro homem. Pelo menos 3 vezes por semana. Tá? Tem 7 dias, né, gente? É recomendado. É como se fosse um dia sim, um dia não, pelo menos ali, tá? Sensualizar para o marido é pecado? De forma nenhuma. Aquilo que eu falei para vocês, você precisa ser sexo para o seu marido, uma gazela graciosa, uma mulher encantadora, né? Então, de forma nenhuma, assim, fique na paz, seja sexo para o seu marido, coloque uma lingerie bonita, coloque um escarpão, passa um batom, um gloss molhado na boca, seja sensual para o seu marido, encante o seu marido. Ele você pode. É isso. Deixa eu ver. E você seja a beleza dos olhos do seu marido. Sobre não carregar essas bagagens, é bem complexo, né, Rê? Explicar sobre como não carregar mais essas bagagens, sobre a questão dos homens anteriores que nós passamos. Maria, isso aí teria que ser uma outra ministração, seria algo que a gente teria que tratar no particular com cada uma, porque não é algo que a gente vá resolver em uma conversinha aqui de 5 minutos, não. Eu também acho, se a gente deixar esse assunto pela metade, a gente pode pensar no futuro, mas pensem, eu vou ver o que a Rê pode ajudar vocês, para vocês. A primeira coisa, assim, rapidinho aqui, só para dar uma dica para vocês, primeiro precisa haver um arrependimento das práticas que você cometeu, tá? Precisa haver um arrependimento desse pecado. Precisa haver uma confissão desse pecado para um líder espiritual, para uma pessoa que tem alguma autoridade espiritual, para que vocês possam orar sobre esse assunto. A Bíblia fala, né, o que vocês pedirem entre 2 ou mais reunidos, eu farei, né, o que vocês desligarem aqui na terra, eu desligarei nos céus. É que nós devemos trazer isso aos pés da cruz de Jesus, porque ele é o único que pode nos perdoar, nos curar, nos libertar. Então, assim, Davi, ele pagou um alto preço pelo pecado da imoralidade sexual que ele cometeu com a vida do seu próprio filho, porque naquela época não existia Jesus, né? Hoje não, hoje nós temos Jesus onde que a gente pode confessar e entregar o nosso pecado. Então, precisa ser feita uma oração
de desligamento de almas, eu vou dizer, dar esse nome, esse é um nome que a gente dá para o mundo, mas é algo que a Bíblia fala que a gente pode fazer para estar desligando na terra e no céu aquele pecado cometido. Isso é para todo pecado, não só para pecado sexual, é para todo pecado. Pecado. A última, para a gente fechar, meu filho tem 7 anos. Como que eu posso falar de sexo para ele? Então, uma das formas que você pode procurar falar com ele é de uma forma descontraída, ou até mesmo perguntando, meu filho, você sabe o que é sexo? Para você não vir querer explicar para ele todo um ato sexual sem ele estar preparado ainda para receber. Então, a primeira coisa que você pode perguntar, ou se o seu filho vier com alguma pergunta relacionada a sexo para você primeiro responde ele com uma outra pergunta, né? O que você sabe sobre isso? E em cima do que ele te responder, eu sei que sexo é algo que o homem faz com a mulher pelada, não sei o que, tarará. Meu filho, mas você sabia que isso só pode ser feito entre homem e mulher adulto depois de casado? Criança não pode de jeito nenhum fazer sexo. O Senhor não gosta, o Senhor fica muito triste quando vê adolescentes fazendo sexo. Então, trazer essa verdade da luz da Bíblia, aquilo que o Senhor deseja do sexo para o homem e para a mulher. Né? Até mesmo a questão de orientação com eles, né? Falar, olha, às vezes pode algum amiguinho vir mostrar vídeo para você. A Heloísa, né, tá com 11 aninhos. E eu falo para ela assim, que no coraçãozinho a gente não manda, mas que ela ainda é uma goiabinha verde, que ela ainda não está preparada para poder namorar, para poder se relacionar, que isso pode trazer muitas dores para ela, emocional, no coraçãozinho dela. Então, você tem que ir perguntando muito, sim, também teria que ser uma aula só sobre isso, Maria. Eu já pensei aqui que isso pode ser mais um módulo do seu curso, hein? Verdade, Maria. Você tá indo pro quarto aí e você manja de falar dessa temática, hein? A sexualidade é uma área muito vasta, gente. Assim, se a gente fosse conversar sobre tudo, vixe, eu faço um curso, tem 1 ano que eu estou estudando. A Suna ainda tá. A Suna tá indignada. E ela tem que confessar. Suna, como é que a Rê tentou explicar para nós? Existem pecados, principalmente esses sexuais, que muitas das vezes remetem muito à lembrança na nossa mente. Eles vêm muito à tona na nossa mente. E muitas das vezes ele não vem à tona à toa na nossa mente, sabe? Então, quando os nossos pensamentos, às vezes, sempre a gente já está com uma vida consertada, já está com uma vida buscando Jesus Cristo, já foi batizada, já está caminhando certinho, está casada. E mesmo isso acontece, né? Mesmo isso continua acontecendo, o confessar na Bíblia significa ser sarado. Quando eu confesso o meu pecado, eu sou sarado. Então, a gente aqui está falando da área sexual, mas, por exemplo, tem pessoas que ficam vindo à tona da época que ele roubava, da época que ele usava droga, da época que ele mentia. E aí, o que ele tem que fazer? Cara, chega em alguém que você confia, em um líder espiritual, uma pessoa que é mais espiritual que você. Eu queria muito confessar com você. Eu tenho tido, eu fiz isso com a Rê um pouco tempo atrás. Eu tenho tido esse tipo de pensamento. Vamos dar o exemplo da mentira. Eu tô mentindo, eu fico lembrando das vezes que eu mentia e isso me incomoda, isso vai me assolando, mas eu não minto mais. O que está acontecendo? Você confessa aquilo a um amigo para aquilo, é como se saísse dentro de você, sabe? Lá em Tiago fala, né, Maria? Confessai os seus pecados uns pelos outros e orai. Não é para que vocês sejam perdoados, é para que vocês sejam curados. Ou seja, a questão de você confessar o pecado não é para você sentir vergonha, não é para você ser humilhado, mas sim para você ser curado. E aí você confessa, né, aquele pecado e peça para o seu amigo, ore por mim, ore pela minha vida, para que isso, né? Tem um modelo de oração, tá? Hã? Lá no curso tem um modelo de oração. Que aí você vai... Então, quando... Isso é muito nessa questão, que tem pessoas que Satanás acaba inflando esses dardos desse tipo de pensamento. E, cara, é a questão de, a gente ter coragem, gente, porque é um ato de coragem muito grande. Sim. É um ato de coragem muito grande você ter coragem de ir lá e falar para alguém, poxa, eu ainda fico, aqueles pensamentos, daquelas coisas que eu assistia, fica assolando a minha mente, mas eu já mudei, eu não vejo mais. Faça uma oração por mim, eu preciso, de ajuda para entender, para liberar isso de dentro de mim.
Porque às vezes é uma liberação, gente. Às vezes só precisa sair, sabe? De dentro de nós. Se no seu caso você não tem esse tipo, glória a Deus, amém. Claro, é importante ajoelhe, eu sempre falo assim, você tem que ajoelhar, peça perdão para Deus, não peça perdão dos seus pecados em atacado. Peça perdão a Deus aos seus pecados em varejo. Senhor, me perdoe por aquela vez que eu me relacionei com tal pessoa, naquela época, assim, assim, assado. Tenha coragem de externar isso para Deus, para que isso também seja sarado ali. Entre não conseguir avançar, mesmo assim, busque alguém para poder te ajudar, para poder ouvir você falar isso. Porque, gente, é um peso que sai da nossa costa quando a gente confessa para alguém, que é surreal. A Bíblia, ela não falaria isso à toa. A Bíblia, eu já falei para vocês, não tem curva, não tem, é perfeita, entende? Um ponto que não esteja ali, que não fosse necessário, né, Maria? Não tem, não tem, não tem. Então, acontece também. Eu já várias vezes vinham pensamentos e se você não está conseguindo combater sozinha, vai atrás de alguém que possa te ajudar. Porque às vezes você vai ficar cativo, lembra que a gente fica cativo desses pensamentos, gente. E às vezes a gente é cativo por orgulho, por ego. Porque pedir ajuda é importante. Confessar o pecado é muito importante. E isso acho que é pedir ajuda, Maria, em todas as áreas da nossa vida. Todas. Muitas vezes a gente negligencia, né, essa área do sexo. Eu costumo dizer, quando você está com uma pneumonia, quando você está com uma gastrite, quando você está com algum problema, você procura ajuda, você procura um médico. Por que, se você está tendo algum problema na sua área sexual, por que não pedir ajuda? Por que não levantar a mão e reconhecer que precisa de ajuda, né? Então, é sobre isso. Acho que a gente ter humildade em reconhecer que é quando a gente precisa de ajuda em determinada área. É isso. Tá bom? Acho que é isso, meninas. Olha, um abraço, foi um prazer, tá? Poder ministrar essa aula aqui para vocês. E que o Senhor, assim, a minha oração antes, né, eu e a Maria orando, eu pedi, Senhor, que o teu Santo Espírito complete no coração de cada uma delas aquilo que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Então, que eu tenho plena convicção que essa aula não ficará só aqui, mas que o Espírito Santo ele vai continuar trabalhando na mente, no coração, no corpo, na alma, no casamento, nessa área, na vida de cada uma de vocês, tá? Que vocês possam ser encontradas. Nos vemos amanhã. Vamos descansar, que amanhã, 8 horas, é nós de novo, hein? É isso aí, vamos lá. Viu? Muito bom, que bom que vocês vieram, fizeram jus à enquete em 51 mulheres, viu? Renata estava aqui te ouvindo. Que benção, Maria, que benção. Fico muito feliz que vocês estavam aqui. Fiquem bem. Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Sigam lá, Rê, depois. Depois, se tiver alguma dúvida que vocês não tiveram coragem de tirar aqui, manda um direct para ela, tá? Ponto, tá? Mais um aprendizado para conta e que vocês possam ter consciência agora também dessa área na vida de vocês, tá bom? Amo vocês demais, Jesus ama vocês, não esqueçam disso. E eu vou mandar todas as informações, pedir para a Rê me mandar, e aí eu mando tudo para vocês bonitinho lá no grupo, mas sigam ela lá, já acompanhem, já é um grande passo que vocês estarão dando na vida de vocês. Bom? Um forte abraço, tá? Fiquem com Deus. Beijo, meninas. Beijo, amiga. Beijo. Tchau, tchau. Eita, que vocês vão ter que... Agora eu filmou na parada. Acabou Maria Marta. Agora sou eu. Visão na parada. Ai! Vai dormir.
Agora uma zona parada, né? Acabou Maria Marta. Agora o papai aqui parado. Não, tá movendo todo mundo nesse momento.